Olá, egrégora de Câncer. Vamos ver quais são as energias para os próximos dias, cancerianos e cancerianas. Tá bom? Vamos ver o que está por vir em suas vidas, né, em seus caminhos, tá? Mas entendam como sendo energias, tá? É claro, óbvio, sim, que essas energias elas vão se materializar em pessoas, em cenários, né? Coisas que você vai viver aqui na terceira dimensão, tá? Será material mesmo, mas a origem que está por detrás de tudo isso são energias, tá? Então, assim, nunca culpe uma pessoa quando você está vivendo um processo, né? Está dentro de um fluxo de energia, não responsabilize pessoas, nem pelo agradável e nem pelo desagradável. Tenha consciência que são energias que estão influenciando a sua vida, em contato com você. Cancerianos e cancerianas. Câncer, né? A simbologia de câncer é uma limpeza, no sentido de limpeza de coisas ruins, purificação. Existia algo que não era tão bom, aquilo ficou ruim, né? Se manifestou, né? Mostrou a sua verdadeira natureza e aí precisa de purificação, de limpeza, entendeu? Esse é o símbolo, né? Que a ideia transmitida pelo símbolo, né, de câncer. Então, são pessoas dessa egrégora, as pessoas que vivem, encarnaram nessa egrégora, são pessoas que têm um passado que precisa ser corrigido, tá? Trocando em miúdos é isso. Não é aquela ideia, o seu passado te condena. Não. Você está tendo a chance de melhorar, de consertar, de fazer melhor, de evoluir, de iluminar, né? De abençoar o mundo. Cancerianos. A gente está falando em passado que precisa ser corrigido e olha quem aparece: a justiça. Tá? E justiça aqui é judicial mesmo, tá? Que não é justiça espiritual, não, a coisa que veio lá de cima, não. Aqui você vai lidar com a justiça judicial aqui da terceira dimensão mesmo, tá? Advogados, juízes, promotores, toda essa questão, sabe? Existem 4 pessoas envolvidas nisso, você e mais 3 pessoas, tá? Que são os principais, né? Envolvidas nessa situação toda. Existe alguém que tem o poder, assim, a sobriedade sobre a questão toda, tá? Existe alguém que tem a maturidade, a sobriedade nessa questão toda. E essa pessoa, por ela ter essa noção de realidade, sensatez, pela sensatez dela, pela noção de realidade, pela maturidade dela, ela se torna a pessoa mais importante na situação, entendeu? Mas você vence. Aqui a carta do mundo é a vitória sobre os elementos, né? O espírito sobrepujando a matéria. Então, assim, você vai se sair bem dessa situação, tá? Quando aparece essa carta, ela significa o final de um período, de uma etapa na vida, mas aqui já são questões enviadas pelo espiritual. Como disse no início, são energias e não pessoas. Mas a energia se manifesta em cenários dessa dimensão, cenários tridimensionais. Então, pessoas, circunstâncias e tudo mais, né? Quando aparece essa carta, significa que você venceu essa lição, que você superou essa lição, essas energias que vieram para o seu aprendizado, para o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua maturidade, né? Então, se você superou isso de uma forma boa, tá? Então, essa justiça que vem, ela não vai te condenar. Ela não vai te condenar, tá bom?
E aí, né, tem aqui a questão de triângulo amoroso, tá? Aqui tá falando de triângulo amoroso, né, de uma dor sentimental, né? O triângulo amoroso nem sempre são parceiros sexuais, nem sempre. Triângulo amoroso, por exemplo, o pai, a mãe e um dos filhos ou filhas, sabe? Pai, mãe e filho, 3 pessoas na família, né? É um triângulo amoroso. Sabe por quê, meu? Não é porque você ama o seu cônjuge que você vai odiar o seu filho, não. Você vai amar o seu filho da mesma forma. Entendeu? Então é um triângulo amoroso. Mas às vezes, cara, como aqui tá falando de. Às vezes são questões sujas mesmo, entendeu? O As de Espadas, ele fala de uma libertação. Quebra de correntes, tá vendo? Então é uma situação que chega ao fim mesmo. Provavelmente essa situação aqui ela já teve o final. Ela já teve. O que está havendo agora é os últimos desfechos dessa história. Então por isso que há uma libertação, uma quebra de laços, né? Os laços que mantinham essas pessoas amarradas uma às outras, né? Essas 3 pessoas, que estão falando de 4 pessoas, tá? Mas o envolvimento pessoal é entre 3 pessoas. Esses laços vão ser cortados, tá? Isso vai ser cortado. Não haverá mais, né, essa questão de um andar amarrado ao outro. Isso acabou, tá? Você está livre. A sua liberdade, esse julgamento, ele traz a sua liberdade, viu? Exatamente. Você terá que trabalhar essa sua liberdade. Liberdade no pacote da liberdade está uma circunstância junto, né? No kit, vamos dizer assim, o kit, o combo da liberdade, ele traz junto direitos e deveres. Direitos e deveres estão relacionados, fazem parte da responsabilidade. Entendeu? A responsabilidade que você adquire agora, a partir desse momento. Tá? Você tem que trabalhar a sua vida. O mago, ele trabalha circunstâncias, ele trabalha energias, ele manipula os elementos, né? E as energias, as circunstâncias para criar aquilo que ele quer, para chegar onde ele quer. Aqui, nesse caso, o desenho aqui da carta, ele mostra que o mago está manipulando os 4 elementos em uma ritualística para imantar esse compasso, para que esse compasso se torne o seu instrumento de poder. Tá? A ânfora de Mercúrio é usada para fazer separação entre puros e impuros. Essas letras significam Boaz, avô do rei Davi, e Jaquim, um dos 6 de Israel. A tradução é: Deus fez a força. Significa o seguinte: você vai forçar para fazer, ou você vai ser inteligente o suficiente para usar a força a seu favor. Não você fazer a força. Você coloca lá a energia, a força. Vai lá, a energia, a força, e resolve isso para mim. Ao invés de você ir pessoalmente, exercer a sua força pessoal. Entende a diferença? Agir com inteligência, cara. Agir com inteligência. Tá? Certo, Câncer. Tá bom? É um período estressante, sim, né? Um período de expectativa e tudo mais. Só que você passou na lição. Tá? Entenda o seguinte, ó, o mais importante na vida não é o que você faz, é o que você aprende com ela. A lógica toda desse mundo é o aprendizado. Não é a execução, o fazer prático. É o aprendizado, o quanto a alma evolui. Quanto o espírito, né, a consciência evolui com tudo o que é colocado para ser vivido. Tá bom? Assim seja, assim é.